Olá, pessoal! Então, dando continuidade aí nossa revisão para o Enem, já tivemos algumas aulas de ondulatória e agora a gente vai começar a parte de eletrodinâmica, tá? Então, falta menos de um mês para o Enem e vale a pena, né, a gente focar nesse top 3, que é ondulatória, eletrodinâmica e cinemática, tá? Então, vamos começar a nossa grande revisão de eletrodinâmica. Aqui só para relembrar, né, a fórmula para análise da quantidade de carga elétrica. Né? A carga elétrica, então, vai ser o número de elétrons perdidos ou recebidos vezes a carga elementar. Nada demais, mas a gente precisa dessa grandeza para falar de corrente elétrica. Tá, agora é o seguinte: se esse condutor for ligado a uma fonte de energia, tá? Que a gente vai aprofundar melhor, mas a gente sabe que a pilha, a bateria, a tomada são fontes de energia elétrica. O que acontece em um condutor que tem elétrons, tá? Livres, que antes estavam se movendo de modo desordenado. Então, esse condutor é ligado a uma fonte de energia elétrica. E essa energia elétrica vai fornecer um propósito para esses elétrons, que agora vão começar a ter um movimento ordenado num determinado sentido, tá? E esse movimento ordenado consiste na corrente elétrica. A gente pode calcular a intensidade da corrente elétrica através dessa fórmula aqui. Então, o I é a intensidade da corrente elétrica, o ΔQ é a quantidade de carga elétrica que está passando por essa área aqui, pela seção do fio, e o ΔT é quanto tempo que isso está levando, tá? O sentido da corrente, a gente já sabe, né? É a corrente feita pelos elétrons. Só que essa é o sentido da corrente real, né? Na verdade, quando o circuito foi estudado, achava-se que eram os prótons, eram as cargas positivas que faziam a corrente elétrica acontecer. Então, existem dois sentidos da corrente. O sentido convencional, como se fossem as cargas positivas, né, fazendo a corrente elétrica. Então, nota aqui, essa barra, né? Deixa eu pegar aqui uma corzinha. Essa barra positiva, né, tá repelindo a carga do próton, e aí no sentido horário a gente tem a corrente convencional, como se as cargas positivas estivessem girando pelo circuito. Tudo bem que a gente não falou ainda, não mostrou o que é circuito, mas a gente vai chegar lá. Agora, o sentido real é o sentido das cargas negativas se movendo no circuito, tá? Isso é bem teórico em relação em efeitos de conta, isso não significa nada, tá? Esse sentido não vai atrapalhar em nada vocês, tá bom? Mas pode cair uma questão teórica e aí você precisa saber essa informação. Tipos de corrente. A corrente pode ser do tipo contínua, que é fornecida pela pilha e bateria, que mantém a intensidade constante, ou corrente alternada, que é a corrente fornecida pela tomada, que o sentido e a intensidade muda com o tempo. Então, às vezes a corrente gira no sentido horário, às vezes no sentido anti-horário, isso que é alternada. Ela vai alternando, na verdade, numa frequência específica. Se eu não me engano, eu depois até confirmo com vocês, a frequência que a nossa tomada fornece para a gente é de 60 Hz. Isso significa que ela faz 60 ciclos, né, de ida e volta, 60 vezes em 1 segundo. Tem que parar com esse ranço em relação a gráfico. Estuda gráfico, tá? Então, se por acaso aparecer um gráfico I por T,
A área desse gráfico vai ser, então, a quantidade de carga elétrica naquele intervalo de tempo, tá? Então, cuidado com as unidades. Toda vez que você for olhar um gráfico, a primeira coisa que você tem que ver são as grandezas que estão se relacionando nele e as unidades nas quais elas estão escritas. Agora a gente vai falar de carga armazenada, tá? Essa fórmula que está aí, ela é exatamente igual à fórmula que você viu há uns 2 slides atrás, tá? I igual a ΔQ sobre ΔT. Mas por que eu coloquei assim? Porque a gente está agora pensando na carga. Eu quero saber a quantidade de carga. Porque quando eu vejo isso, eu estou olhando a autonomia de uma bateria. Então, se você é um pouquinho mais preocupado na hora de você comprar, por exemplo, um celular ou um notebook, qualquer coisa que precise de uma autonomia na bateria, você vai procurar uma bateria que tem um miliampere-hora alto. Por quê? O miliampere-hora demonstra justamente a quantidade de carga que aquela bateria consegue armazenar e, com isso, a autonomia, né, de quantidade de tempo que ela vai poder ser utilizada sem precisar carregar novamente, tá? Então, para você analisar a carga armazenada, você vai, né, multiplicar a corrente pelo tempo. Mas aí você fala assim, não, mas a unidade de carga é Coulomb. Calma. A unidade Coulomb, ela é uma unidade derivada. Ela é uma unidade que é baseada em unidades fundamentais. A corrente tem uma unidade fundamental, que é o ampere, e o tempo, unidade de segundo. Então, um coulomb é ampere vezes segundo. Se for qualquer coisa diferente disso, aí pode ser a cara quiser. Pode ser miliampere segundo, pode ser miliampere minuto, ampere minuto, qualquer unidade de corrente vezes unidade de tempo é a unidade de carga, tá bom? Se por acaso tiver embolado a sua cabeça, a gente conversa mais sobre unidades fundamentais e unidades derivadas depois, tá? Mas essa fórmula é importante porque cai no Enem, cai muito no Enem, porque tem a ver com o dia a dia, o Enem gosta disso, né? De temas que são do nosso cotidiano, e nada mais cotidiano do que a preocupação de quanto tempo a sua bateria do celular vai funcionar. Bom, então a parte do circuito, né, que vai ser responsável por fornecer uma diferença de potencial, que nós vimos na parte de eletrostática, que uma diferença de potencial faz com que os elétrons, né, com que os elementos que têm carga elétrica se movimentem, e a gente pode criar um movimento ordenado, e esse movimento ordenado nada mais é do que a corrente elétrica, tá? Então, essa tensão elétrica, ela vai ser gerada por um gerador elétrico, que tem a função de transformar a energia, algum tipo de energia, em energia elétrica. Então, nós temos aqui como exemplo pilhas e baterias e diversos tipos de usina. Usina nuclear, usina hidrelétrica, usina solar, eólica e térmica, tá? Termoelétrica, tá bom? Então, para reforçar, né, eu sei que vocês não viram ainda energia pelo pré, mas pelo regular já viram. Na energia potencial, o sonho da vida dela é se transformar em energia cinética. E é o que acontece nesses exemplos aí, onde eu tenho uma mola que está fornecendo energia potencial, e essa mola tem que estar deformada, né, para fornecer essa energia. E que com isso a flecha vai transformar, né, energia. Com o tempo, a energia potencial vai ser transformada em energia cinética. Mesma coisa aqui na figura da direita, onde eu tenho uma bola elevada e com isso eu tenho uma diferença de potencial e a bola vai se movimentar para poder sair do maior potencial para o menor potencial. Então, a mesma coisa acontece com os elétrons que formam, né, o circuito. Devido à diferença de potencial, existe o fluxo, tá bom?
fluxo de elétrons. Bom, aqui a gente tem só um apanhado geral da tensão elétrica produzida pelas pilhas e baterias, tá? É importante reforçar isso na química, né, o funcionamento de uma pilha e identificar que a bateria nada mais é do que uma associação, né, um conjunto de pilhas interligadas. Bom, a tensão elétrica gerada pela tomada, né, apesar, né, embora a gente fale muito que é 110, né, por exemplo, no Rio de Janeiro é 110 volts que a gente utiliza, em Brasília é 220. Então, no Brasil, na verdade, só existem dois tipos de tensão, a 127 e a 220, tá? E de acordo com, acho que foi em 2006, não sei, não lembro, as tomadas mudaram, né? O tipo de tomada mudou, justamente para poder garantir a segurança das pessoas com o aterramento, né? Então, voltando a falar da tomada. Então, a tomada hoje tem 3 pinos, né? Se for uma ligação 127, a gente tem um pino, vai ser a ligação da tomada com o fio neutro, tá? E outro pino, né, o vermelho aqui, ligado com uma fase que tem 127 volts. Então, a DDP entre o neutro e a fase tem 127, tá? Então, esse é a DDP entre eles. Não sei qual é o potencial. O neutro não é 0 e a fase é 127, tá? A diferença de potencial entre os dois é 127. Cuidado que no neutro também passa corrente elétrica, né? Diferente do pino ligado à terra. Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Agora, se for uma tomada ligada a 220, eu tenho os dois pinos, cada um ligado numa fase, e a diferença entre o potencial entre essas duas fases é 220 volts, tá bom? E esse terceiro pino central seria o aterramento, que tem a função de proteger as pessoas, tá? O equipamento ele funciona normalmente, né? Com esse sem utilizar esse aterramento. Só que se por acaso tiver algum problema, algum mau funcionamento do equipamento, não vai ter para onde escoar os elétrons que estão aparecendo em excesso, tá? As tomadas mudaram, mas isso não significa que as casas são adequadas a ela, né? Então, por exemplo, minha casa é muito antiga, deve ter uns mais de 30 anos aí, a casa, e ela não tem aterramento, apesar de ter o terceiro pino para o efeito para poder fazer a ligação com a terra, tá bom? Então, o ideal é que não só trocassem as tomadas, mas que refizessem todo o circuito, né, de distribuição elétrica da casa. Mas o ideal nem sempre é atingível. Bom, aqui nós temos o último tipo de elemento do circuito, né, que vai ser o elemento que vai absorver a energia elétrica e com isso transformar em outro tipo de energia, tá? Nós temos dois tipos de aparelhos que vão trabalhar dessa maneira, os resistores elétricos e os receptores elétricos. Especificamente, o resistor elétrico, ele consome essa energia ao resistir à passagem da corrente. E quando acontece essa resistência, né, à passagem da corrente, ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, nós temos aqui aparelhos que têm a sua maior função por causa da letra E, né? Da figura da letra E, a produzir e transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, temos o chuveiro, o secador de cabelo, o D é um aquecedorzinho, né? Então, você coloca ele dentro da água para aquecer a água.
nós temos aqui na letra C uma churrasqueira elétrica. E na letra E, por incrível que pareça, nós temos uma lâmpada incandescente, que o principal objetivo dela, quando você compra uma lâmpada incandescente, é para, né, iluminar o ambiente. Só que a perda dela de energia na forma de calor é muito maior do que a produção de energia luminosa. Então, ela é um resistor, tá? Inclusive, quando eu era pequena, eu tinha uma pipoqueira da Xuxa que tinha uma lâmpada incandescente, né? Aí você coloca, tinha em cima da lâmpada tinha um suporte de alumínio, não sei, é onde a gente colocava o milho e aí a pipoca estourava por causa do calor emitido pela lâmpada, tá? Os receptores elétricos, eles também impedem a passagem da corrente, mas nesse caso, quando eles consomem essa energia, eles transformam em qualquer outro tipo de coisa que não seja principal, né, função, o efeito Joule, que é a questão do aquecimento. Então, nós temos aqui figuras que retratam a transformação de energia elétrica em energia do movimento, por exemplo, liquidificador, furadeira, a batedeira, o ventilador, tá? Energia luminosa, a lâmpada, e energia sonora, uma caixa de som, tá bom? Na verdade, a gente vai, de agora em diante, tratar eles dois como a mesma coisa, né? Os dois vão ter o mesmo símbolo, R, e a gente vai só falar resistor, mas pode e vai aparecer no seu circuito outras coisas. É importante, teoricamente, você saber a diferença entre resistor e receptor, mas na hora de fazer conta isso não vai alterar em nada, tá? Tudo é R, tudo é resistor, a gente vai falar tudo resistor. Primeiro, eu não aceito julgamentos da minha figura, porque do mesmo jeito que eu não sei desenhar no quadro, eu também não sei desenhar no Paint. Fiz isso no Paint, tá bom? Então, vamos fazer aqui essa analogia, onde a gente tem dois reservatórios de água ligados por um cano, e isso aí marrom é um registro, tá? Então, o que acontece? Se a gente colocar água, não importa qual nível, né? Não precisa estar completamente cheio, nos dois reservatórios, uma vez que o registro esteja aberto, não vai existir um fluxo de água. Por que não vai existir um fluxo de água? Porque não tem um desnível, tá? Não tem uma diferença de altura entre as duas colunas que estão ali nesses reservatórios. Agora, se você, com o registro fechado, né, esvaziar um dos reservatórios, você vai ter aí uma diferença de potencial que, quando for possível, vai fazer, né, vai permitir um escoamento de água. Então, esse registro agora, que está bloqueando a passagem da água, ele é análogo a um interruptor, que faz, né, ou o fato de você plugar ou desplugar da tomada, né? Porque ele vai controlar, ele não vai deixar a corrente existir ou vai deixar. Então, se abrir ou fechar, você controla isso do mesmo jeito que no interruptor, você controla se existe a corrente elétrica ou não. Então, analogamente, o interruptor, ou o que a gente vai chamar de chave, que liga e desliga, né, vai ser dado analogamente a esse registro aí. Uma vez que você abra o registro, você vai permitir a passagem da corrente, tá? Da água, que no caso vai ser a corrente elétrica. Então, o que vai acontecer? Devido à diferença de altura, que nesse caso a diferença de altura seria a DDP, né, a tensão elétrica, os elétrons livres, que é essa água reservada, ela vai passar a ter um movimento ordenado por causa da tensão. E aí vai escoar. Então, ela vai sair de um local onde tem maior potencial para um menor potencial. E aí vai esvaziando, tá? Até que o nível fique igual a
ele acabou, né? Não está mais fornecendo nenhuma DDP. Então, é só para você ter uma ideia, né? Que nesse caso aí do meu exemplo, a diferença de altura é a diferença de potencial, que vai gerar, então, um movimento ordenado nessa água. Essa água são os elétrons livres e o movimento ordenado, esse escoamento que acontece aí, é produzido análogo à corrente elétrica, tá? E o cano ele é o resistor. Esse resistor, ele vai impedir, né, dificultar a passagem dessa água se for mais fino. Se for um cano bem fino, eu tenho uma resistência maior à passagem da corrente elétrica. Se for um cano mais grosso, ele já passa com mais facilidade. Então, aqui no cano também, nós temos a analogia ao resistor, que vai resistir à passagem da corrente. Então, aprofundando um pouco mais sobre os resistores, vamos falar agora, então, das leis de Ohm. Então, George Simon Ohm, tá? Ele foi um cientista que identificou uma propriedade específica dos condutores e dos resistores, tá? Ele verificou que se ele mantivesse a temperatura constante, a DDP U e a corrente I eram diretamente proporcionais. Ou seja, se eu dividir U por I, eu tenho um valor que é constante, a razão, né? A razão deles dois é um valor constante. E aí, ele verificou que essa constante é, na verdade, o valor da resistência desse resistor, tá? E então, para temperaturas constantes, né, um resistor ôhmico para quando eu tenho temperatura constante, eu tenho uma relação que a gente conhece como U igual a RI, né, DDP, igual a resistência vezes a corrente, tá bom? Então, essa relação pode aparecer num gráfico através dessa situação onde a inclinação dessa reta vai ser justamente o resistor, tá? Claro que não é a única opção. Na verdade, na prática, a grande maioria dos resistores, eles possuem uma resistência que varia de acordo com a tensão e a corrente, né? Para determinada corrente, eu tenho uma determinada resistência. E assim sucessivamente. Então, esses resistores, eles são chamados de não ôhmicos, não lineares, tá? Então, para cada medida de temperatura diferente, o valor da razão U sobre I é diferente, tá? Então, aqui só para vocês verificarem como seria esse gráfico, mas nunca vi nenhuma questão caindo falando sobre resistores que não sejam ôhmicos. Agora, a gente vai falar sobre a segunda lei de Ohm. Nós vimos que existem materiais que são condutores, que são isolantes, né? Então, cada material vai lidar com a passagem da corrente de modo diferente, tá? Vai resistir à formação da corrente elétrica de forma diferente, tá bom? Então, o Ohm, ele também foi responsável por identificar como acontece, né? Como é a resistência de um determinado resistor feito de um condutor. E ele viu que depende do comprimento do condutor, da área da seção transversal, tá? E do tipo de material, né? Então, o valor da resistência, seja o resistor ôhmico ou não, depende desses fatores, tá? E esse material, né, diferentes materiais vão ter resistividades diferentes, né? Então, a gente caracteriza o material pela letra do alfabeto grego Rho, tá? E esse Rho aqui, então, a gente tem uma tabela aqui no canto esquerdo que demonstra o valor da resistividade, né, do material para cada uma dessas substâncias aqui listadas.
Então, você pode sim calcular a resistência de um determinado resistor através dessas informações. E aí vale a pena falar da condutividade elétrica, tá? Porque a condutividade, ela caracteriza o material quanto ele conduz ou não, a facilidade dele conduzir ou não a corrente elétrica. É dado pela outra letra do alfabeto grego, que é o sigma, tá? E a condutividade nada mais do que a resistividade ao contrário, né? Na tabela anterior, você vai ver que quanto o objeto é um condutor, né? Quando a substância é condutora, ela tem uma resistividade baixa. Então, isso significa que ela tem uma condutividade elétrica alta, tá? Num circuito, também pode existir chaves e interruptores, como a gente viu na explicação, né, daquele maravilhoso desenho que eu fiz no Paint. Então, as chaves e interruptores nada mais são do que mecanismos de ligar e desligar uma parte ou todo o circuito. E além dos principais, né, que é a tensão, a corrente elétrica e o resistor, você precisa do mínimo esses três, né? A chave não é obrigatória. Nós também podemos colocar no circuito os fusíveis e disjuntores, né? Então, os dois têm o objetivo de fazer uma proteção ao circuito, tá? Então, quando você tiver um aparelho muito caro, né, é interessante que você ligue ele através de um aparelho de proteção. O fusível, que é o aparelho, né, o exemplo aqui da esquerda, ele controla ali o nível de corrente que aquele objeto pode perceber, e se por acaso for um valor maior, ele sofre um aquecimento e o fusível se queima, para impedir que o aparelho queime. Então, vamos supor, aqui, nessa figura, a gente tem que esse fusível aqui é de 3 amperes. Então, vamos supor o seguinte, o aparelho que a gente está protegendo com esse fusível, ele pode, no máximo, 3,5 amperes. Ele é o máximo dele, tá? Mas ele funciona bem com 2, 2,5. O que eu vou fazer? Né? Isso tudo é medido. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um fusível um pouco abaixo do máximo dele, não vou deixar ele chegar no máximo, e ele vai ficar lá. Aquele fusível só aceita até 3 amperes. Caso tenha um pico e passe 3 amperes ou mais, ele não vai aguentar, ele vai superaquecer e ele vai queimar. Quando ele queima, ele abre o circuito. É uma chave aberta, é um interruptor desligado, tá? A mesma coisa acontece com o disjuntor, mas funciona diferente. O disjuntor não queima, ele desarma. Então, para fazer a conta direitinho, né? Alguns anos atrás, eu tive que trocar o meu quadro de disjuntores, né? E aí eu tive que chamar um engenheiro elétrico, ele foi de cômodo em cômodo, perguntando quais aparelhos seriam ligados ali, quantas lâmpadas tinham, quantas tomadas tinham, e ele foi dimensionando e botou disjuntores específicos. Então, tem um disjuntor para o ar-condicionado, tem um disjuntor para o chuveiro, tem um disjuntor para os 2 quartos, e assim sucessivamente, tá? E ele tem esse controle. Às vezes, quando você coloca aparelhos demais num local, ele puxa mais energia, né? Mais a corrente elétrica que chega é maior do que deveria estar chegando, e com isso ela desarma. Aconteceu comigo esses dias, né? Que eu, por causa dessa pandemia, acabei ligando o freezer, só que o freezer fica no quintal. Então, eu fiz uma gambiarra que não deu muito certo. Então, o disjuntor estava desarmando, tá bom? Então, é isso em relação ao fusível e disjuntor. Então, agora a gente pode falar de circuito. Então, agora a gente pode analisar um circuito elétrico, né? Então, a gente vai começar aqui pela DDP. Nós temos aqui
duas pilhas, tá? Que estão ligadas de modo que aqui eu tenho o polo positivo da pilha e aqui eu tenho o polo negativo, tá? Como a gente vai usar o sentido convencional da corrente, a carga positiva é repelida pela carga positiva e com isso a corrente elétrica vai se deslocando aqui no fio vermelho, passa pelo filamento e volta, né? Se o circuito estiver fechado, ela vai fazer esse movimento até retornar para a carga negativa, tá? Então, o que acontece? Desculpa, a carga não, o polo negativo. Então, o que acontece aqui? Devido à diferença de potencial criado pela pilha, né, vai então acontecer um fluxo de cargas, gerando então a corrente elétrica, tá bom? Então, é importante você tomar cuidado na hora de colocar a pilha para você respeitar o polo que deve ser colocado, né? E com isso criar uma DDP para gerar a corrente elétrica. Então, nós vamos utilizar alguns símbolos para poder representar um circuito elétrico e com isso analisá-lo de maneira mais eficiente. Então, uma linha reta é o fio, nós temos uma fonte que obrigatoriamente tem que ser escrita, né, representada por duas placas de tamanhos diferentes e como eu falei para vocês, né, uma é positiva, então a barra maior é positiva e a barra menor é negativa, tá? O resistor ou receptor vai ser representado por esse rabiscado, por um retângulo ou por um círculo com X. Geralmente as lâmpadas vêm com essa representação, tá? Nós temos uma chave aqui nesse caso, uma chave aberta, e uma chave fechada seria quando a gente desce esse nível ali, né? Eu não vou conseguir apagar. E com isso a gente fecha o circuito. Muito mal desenhado, como sempre, tá? Então a gente tira abaixa essa chave, clica no interruptor e com isso a gente fecha o circuito, tá? Então aqui nós temos a representação daquele mesmo esquema, né? Onde a gente tem aqui uma bateria com os seus polos, né? É representada pelas essas placas de tamanhos diferentes. Nós temos o interruptor, que pode estar aberto ou fechado, dependendo do que você vai fazer. E como eu falei para você, a corrente ela é esperta antes de ela se propagar, né? Antes de ela se locomover aqui nesse fio. Ela vai olhar, e aqui ó, a chave tá aberta, então não vou não. Ó, a tomada não tá plugada, então não vou não, tá? Uma vez que você feche, aí sim é estabelecido a corrente elétrica, tá bom? Então eu tenho os fios aqui em linha reta, né? Então aqui a gente tem os fios que estão sendo representados pelas essas linhas aqui. E a gente tem a lâmpada que vai funcionar como resistor, consumindo essa energia, né? Resistor, receptor, consumindo essa energia e com isso o circuito vai funcionar ou não, dependendo da chave. Agora a gente vai falar da potência elétrica, tá? É aquela potência que a gente analisa, por exemplo, na hora de escolher a quantidade de luminosidade que a gente precisa de uma lâmpada. Por exemplo, imagina que eu tenho que iluminar dois ambientes da minha casa. Um é meu quarto e o outro é a sala onde fica a mesa que eu estudo, tá bom? Então, o primeiro cômodo, que é o quarto, é um ambiente bem tranquilo, né? Toda aquela filosofia de evitar tela próximo do horário de dormir, diminuir a luminosidade, porque fisiologicamente falando, o nosso corpo precisa
do sono noturno, né? Você dormir todo dia 8 horas durante o dia não vai ter a mesma qualidade se você dormir todo dia 8 horas, né, durante a noite. Então, tem toda uma ligação entre a luminosidade que atinge os seus olhos e a questão do sono, né? Então, eu preciso de uma lâmpada que tenha uma potência baixa, tá? Que eu preciso de pouca iluminação no meu quarto. Diferente do ambiente onde eu estudo, né? Para não forçar a vista, para evitar ficar com dor de cabeça e para eu conseguir render mais. No local onde eu estudo, eu preciso de uma lâmpada que tenha uma potência alta, tá? Então, a potência, ela está analisando a quantidade de energia que está sendo transformada, tá bom? Se eu tenho mais energia transformada, eu tenho uma potência alta. E menos energia transformada, né? Eu tenho uma potência baixa. Nesse caso, a gente está falando de transformação de energia elétrica e energia luminosa. Então, a potência elétrica é dada pela letra P, tá bom? A gente, para calcular ela, a gente utiliza a voltagem vezes a corrente, tá bom? Então, a V pode ser chamada de tensão, DDP ou voltagem, e a unidade é volts, e a corrente é simbolizada pela letra I, e a unidade é ampere. Nós já vimos essas duas grandezas, tá? Agora, a potência, ela tem a unidade de watts. Então, por exemplo, se eu quiser analisar a quantidade de corrente elétrica que eu preciso no circuito, eu posso muito bem fazer a conta através da potência de cada material, cada aparelho que estou ligando naquele circuito, e da voltagem na qual eu estou ligando. Com isso, eu consigo quantificar a corrente necessária para, de repente, estipular um disjuntor ou um fusível para proteger aquele circuito. Então, a gente pode trabalhar com essas duas fórmulas, né? A fórmula da primeira lei de Ohm e a fórmula da potência, unindo elas, né? E achar a potência de um resistor. Então, substituindo no lugar do U, colocar RI, a gente acha então que a potência pode ser calculada através da resistência vezes a corrente ao quadrado. E isolando aqui na primeira lei a corrente, né, vai ficar U sobre R, substituindo aqui no lugar do I, a gente vai ter que P é igual a U ao quadrado sobre R. Você não precisa gravar essas duas fórmulas, né? Eu tô sempre falando que eu sou péssima em gravar as coisas, então eu nunca gravo. Eu uso as duas juntas, tá? E agora, por último, a gente vai falar sobre o consumo de energia, né? Porque a energia que a gente utiliza em casa, ela é paga. Na verdade, o custo não é só financeiro, né? A necessidade de economizar energia, ela não pesa ou deveria só pesar no seu bolso. Ela também deveria pesar em questão de consciência ambiental, né? A natureza, ela é penalizada quando uma usina é construída, né? Para fazer a produção, para transformar a energia de algum tipo em energia elétrica. É claro que usinas diferentes vão trazer danos diferentes, né? Todas elas, sejam com matriz de fonte renovável ou não, tem vantagens e desvantagens. Então, na hora que você economiza a luz, você está protegendo também o seu planeta e o seu bolso, claro. Então, a energia consumida, ela vai ser calculada através, né, do produto da potência daquele aparelho multiplicado pelo tempo que ele fica ligado, tá? Então, é energia, P, potência, e ΔT é intervalo de tempo. Em geral, a gente utiliza o kWh, tá? Mas olha só, vamos lá. O watts-hora é a unidade de energia. Para você calcular o watts-hora, né, a energia em watts-hora, a potência tem que estar em watts e o tempo em hora, né? Mas qualquer unidade de energia vezes tempo é a unidade
qualquer unidade de potência vezes tempo é a unidade de energia, tá bom? Na conta de luz aparece quilowatts-hora. Então, para você usar quilowatts-hora, a potência tem que estar em quilowatts e o tempo tem que estar em hora. Caso o problema fale em sistema internacional de medidas, a potência tem que estar em watts e o tempo em segundos. E aí, então, a energia é dada em joules, porque watts vezes segundo é joule, tá bom? Então, tomem cuidado caso vocês precisem trabalhar com transformação de unidades. Em geral, a gente vai usar mesmo passar de watts para quilowatts e usar o tempo em hora, tá bom? Mas caso seja necessário, 1 hora são 3.600 segundos e 1 quilowatt são 1.000 watts.